Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nessa aula eu vou mostrar para você que é bem simples interpretar um gráfico para crochê filé. Nessa aula eu aproveitei para fazer um tapete com tema natalino. O meu tem 67 centímetros de largura, 1,35 m de comprimento. Utilizei 850 gramas de fio barroco Maxcolor número 6. Essa aqui é a cor 3402 da Círculo. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Círculo Soft. Utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Como você pode ver na quantidade de material, eu utilizei um pouquinho mais do que 2 novelos com 400 gramas de fio barroco Maxcolor. Se você utilizar outro tipo de fio, um fio Anne, por exemplo, ele vai ficar mais estreito, mais curto também, mas você consegue aumentar o comprimento só repetindo o desenho, tá? E aí você consegue aí transformar esse tapete aqui num trilho de mesa que vai ficar bem legal também. Os novelos com 400 gramas de fio barroco Maxcolor têm 452 metros. Se eu utilizei um pouquinho mais de 2 novelos, significa que eu utilizei um pouco mais de 900 metros de fio. Então você consegue fazer o cálculo aí também para utilizar outro tipo de fio. Você pode fazer download do gráfico clicando nesse link aqui em cima. Lá também tem a descrição de todas as carreiras, tá? Então se você tiver dúvida, você consegue tirar a dúvida na descrição de cada carreira. São 93 carreiras e eu descrevi todas elas para facilitar o seu trabalho. Eu espero que você goste do passo a passo. Se você gostar, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Me siga também no Instagram, que é @blogdocrochê. Um forte abraço e boa aula! Vou começar ajudando você a entender os símbolos que nós utilizamos para formar esse desenho aqui no tapete. Aqui no gráfico você consegue ver bem fácil aqui o desenho de uma casinha, dos sinos, desta flor aqui em formato de coração, mas nós só vamos utilizar 3 símbolos para formar todo esse desenho e fazer todo o tapete, tá? O primeiro símbolo é esse aqui, olha, que representa a correntinha. Ele é assim em formato de um círculo oval, né? Ele fica mais oval, ele não é um círculo perfeito, não é redondinho, mas toda vez que tiver esse símbolo significa que faremos corrente. Nessa imagem, por exemplo, você consegue ver claramente que temos uma sequência com 86 correntes, ou seja, 86 círculos seguidos, representando as 86 correntes iniciais do trabalho. Fiz aqui um total de 86 correntes, exatamente como mostra aí no gráfico então, uma sequência com 86 correntes. Um outro ponto que nós vamos utilizar no tapete é o ponto baixo e ele é representado por esse sinal de mais. Aqui nessa imagem você consegue perceber que o sinalzinho de mais está na direção da segunda correntinha. Significa que eu vou voltar na segunda correntinha e fazer um ponto baixo, tá? Então sempre que tiver esse sinalzinho de mais é um ponto baixo. Nós vamos voltar aqui, olha, para prender com ponto baixo na segunda correntinha contando da última, né, para trás. E aí vou prender aqui com ponto baixo. Aquela última correntinha, olha, ela fica viradinha aqui da direita para a esquerda, exatamente como está representado aí no gráfico. Em seguida, para completar aqui a altura de um ponto alto, temos novamente esses 2 círculos aqui, olha, esse círculo oval que representa a corrente, né? Então significa que após o ponto baixo nós faremos 2 correntes. Então significa que eu vou fazer aqui, olha, 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Outro ponto que nós utilizamos aqui no tapete é o ponto alto. Ele é representado por esse símbolo em forma de T com esse traço no meio dele, né? Ele tem somente um tracinho no meio, tá? Significa ponto alto. Aqui na primeira carreira do trabalho, eu coloquei uma seta aí mostrando para você que nós vamos trabalhar lendo o gráfico então da direita para a esquerda. Então após fazer 2 correntes, temos uma sequência com mais 84 pontos altos. Então eu vou seguir aqui fazendo ponto alto, olha, em todas as correntes restantes. Eram 86, eu pulei uma, voltei na outra aqui, olha, na 85 e prendi com ponto baixo. E agora, nas outras 84 correntes, eu vou fazer ponto alto, como está representado aí nessa imagem. Olha, só fazer ponto alto, tá? Ponto alto em todas as correntes. Chegando no final, nós teremos um total de 85 pontos altos, porque esse ponto baixo com as 2 correntes também está formando um ponto alto, olha, tá? Mas eu vou fazer mais 84 pontos altos. Então agora é só seguir até o final do cordão.
Cheguei aqui no final do cordão fazendo ponto alto em todas as correntinhas, olha, exatamente como está dizendo lá no gráfico. Na direção de cada corrente tem o desenho de um ponto alto, então fiz ponto alto em todas as correntes, tá? Começando a segunda carreira, nós faremos 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Por isso que eu coloquei assim uma setinha indicando para cima, porque significa que nós precisamos subir com 2 correntes. Subindo, olha, 1, 2 correntes. E agora, para mim continuar trabalhando aqui em cima desses pontos aqui, eu preciso virar o trabalho da esquerda para a direita aqui, tá? O trabalho e não o gráfico, tá? E aí, virando o trabalho, eu vou começar a leitura do gráfico agora da esquerda para a direita. E aí temos novamente uma sequência com 84 pontos altos e eles ficam na direção dos pontos que nós fizemos na carreira anterior. Essa segunda carreira é bem fácil porque a gente consegue visualizar rapidamente que só temos pontos altos, né? E os pontos estão na direção dos pontos da carreira anterior. Significa que eu vou fazer os pontos altos em cima dos pontos da carreira anterior. Então eu vou só continuar, olha, com ponto alto em cima de ponto alto até o final da carreira. O último ponto alto, ele está na direção das 2 correntinhas, né, que nós fizemos para começar aqui, olha, a primeira carreira. Então significa que o último ponto alto nós faremos aqui na segunda correntinha das 2 que formam o primeiro ponto alto, tá? Então é só continuar com ponto alto em cima de ponto alto até o final da carreira. Já estou chegando aqui então no final da segunda carreira. E como eu mostrei na imagem, né, o último ponto alto ele está na direção das 2 correntinhas que está logo acima do ponto baixo aqui, olha, do cantinho, né? Isso porque nós estamos lendo o gráfico da esquerda para a direita. Então significa que eu vou fazer aqui o último ponto alto na segunda correntinha das 2 que formam o primeiro ponto alto aqui. Começando a carreira de número 3, nós vamos fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Depois fazer uma sequência com mais 3 pontos altos. Assim a gente completa aqui então um bloquinho com 4 pontos altos, já que as 2 correntes iniciais formam o primeiro ponto. 2 correntes, olha, para dar a altura do primeiro ponto alto, né? Tenho aqui então feito 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Como eu preciso continuar trabalhando aqui, eu vou virar o trabalho da esquerda para a direita. E agora eu vou começar a ler esse gráfico também da direita para a esquerda, porque é uma carreira de número ímpar, carreira de número 3. Logo após a segunda correntinha, as 2 correntinhas aqui, eu tenho uma sequência com 3 pontos altos na direção dos 3 pontos de base. Então vou fazer aqui, olha, 3 pontos altos nos próximos 3 pontos de base. 2, 3. Tenho aqui então um bloquinho com 4 pontos altos, já que as 2 correntinhas aqui formam um dos pontos altos. Em seguida faremos 2 correntes. Eu vou deixar sinalizado aí, olha, que nós estamos lendo o gráfico da direita para a esquerda. Após as 2 correntes, um ponto alto. E nós vamos pular 2 pontinhos de base e eu sinalizei com a setinha verde para você prestar atenção aí. Então vou fazer aqui, olha, 2 correntes. E em seguida, um ponto alto. Eu vou pular 2 pontinhos de base que eu sinalizei com a setinha verde, né, olha. E fiz um pontinho alto, formando aqui esse bloquinho vazio, esse quadradinho aqui. Se você continuar observando o gráfico, temos novamente 2 correntes. Pulando 2 pontinhos, temos um ponto alto. Mais uma vez, 2 correntes. Pulando 2 pontinhos de base, mais um ponto alto na direção do próximo ponto. E assim eu vou fazer até chegar no final da carreira. Só lá no final da carreira de número 3 que nós temos uma sequência novamente com 4 pontos altos, né? Então significa que eu vou seguir aqui, olha, fazendo 2 correntinhas, pulando 2 pontinhos de base e fazendo ponto alto. Exatamente como está no gráfico aí, até chegar lá no final da carreira de número 3, tá? Então aqui eu já estou chegando no final da carreira de número 3. E temos uma sequência com 4 pontos altos. Olha, veja que eu fiz bloquinho vazio, né? Com diferença aqui, pulando 2 pontinhos de base, 2 correntinhas de espaço, até sobrar somente 3 pontos. Porque aí já contando com ele, olha, vou completar aqui então a sequência com 4 pontos altos. Que aí é só completar aqui com ponto alto. O último ponto alto, como você pode observar no gráfico, ele está na direção aqui das 2 correntinhas da carreira anterior. Então eu faço aqui na segunda correntinha das 2 que nós fizemos para começar a carreira anterior, tá?
Exatamente igual está aí no gráfico aí, olha, tenho aqui as duas carreiras de base com ponto alto, depois essa carreira começando com um bloquinho de 4 pontos altos, uma sequência com bloquinhos vazios, e aí no final novamente a sequência com 4 pontos altos aqui, tá? A carreira de número 4 nós vamos começar a ler da esquerda para a direita, e é bem fácil a gente identificar isso mesmo quando não tem a seta de indicação. É só você observar onde tem as duas correntinhas, significa que nós estamos começando a carreira nesse ponto, tá? As duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, então nós vamos começar a ler o gráfico a partir desta direção. Vamos ler então da esquerda para a direita. Se você observar no gráfico, se você ler de forma errada, se você ler da direita para a esquerda, o desenho vai ficar errado. No começo da carreira 4 temos duas correntes, e aí depois uma sequência com mais 3 pontos altos em cima dos próximos pontos de base. Por isso que eu girei aqui o trabalho para continuar então fazendo aqui mais 3 pontos altos, tá? Essa aqui é a forma que está correta aí no gráfico, começando aqui a carreira de número 4. Em seguida nós temos duas correntes de espaço e depois uma sequência com 4 pontos altos novamente. Toda vez que fizermos duas correntes, significa que eu vou pular 2 pontos de base. Acontece que na carreira anterior não tem um ponto alto, mas cada corrente também conta como um ponto, tá? Tanto é que quando nós pulamos aqui, olha, pulamos 2 pontos. Então, temos duas correntes, significa que eu estou pulando 2 pontinhos, ou seja, estou pulando o espaço de duas correntes. Então, vou começar com o primeiro ponto alto aqui em cima do próximo ponto alto, olha, fazendo um ponto alto. Logo em seguida, os 2 pontos altos estão na direção destas duas correntinhas aqui. Só que eu vou pegar aqui abraçando assim, olha, como se fosse uma alça, tá? Não preciso mais pegar dentro da correntinha como nós fizemos na primeira carreira. E faço os 2 pontos altos. Para completar o bloquinho com 4 pontos altos, tem um ponto alto em cima do próximo ponto alto. Então tenho aqui uma sequência com 4 pontos altos, lendo o gráfico da esquerda para a direita. Se você ler essa mesma carreira aí da direita para a esquerda, você vai perceber que nós não temos um bloquinho vazio e depois esse bloquinho com 4 pontos altos. Se você ler da direita para a esquerda, teríamos aqui um total de 2 bloquinhos vazios. E aí isso já começaria a interferir no desenho, tá? Então por isso que é muito importante, principalmente nesse gráfico que não tem uma sequência de desenho repetida, então tem que ler realmente a carreira na direção que ela foi feita, tá? Que ela foi desenhada. Nesse caso aqui, a carreira de número 4, precisamos realmente ler da esquerda para a direita a sequência. Apesar de estar nessa direção aqui fazendo os pontos, nós precisamos ler o gráfico na direção contrária, tá? Então, seguindo o gráfico lá, logo em seguida temos duas correntes, e aí no próximo ponto já começaremos aqui então novamente uma sequência com 4 pontos altos, 2 no espaço de duas correntes, aqui, e mais um ponto alto em cima do próximo ponto alto. Assim. Então agora você vai continuar lendo o gráfico e fazendo o tapete, tá? Não se esqueça de ler o gráfico sempre na direção correta e para facilitar eu vou deixar o link aqui em cima, onde você consegue fazer o download de 4 gráficos. Um tá inteirinho, né, com todo o desenho, e outros 3 eu dividi ele indicando a direção para você fazer a leitura das carreiras e ele também fica mais ampliado, facilitando aí a visualização dos pontos, tá? Ao clicar nesse link, você vai para o meu blog, lá também tem a descrição de todas as carreiras, ensinando como fazer cada carreira, ou seja, está escrito lá, então você consegue tirar dúvida, mas você também, se tiver dúvida, pode deixar um comentário aqui nesse vídeo que eu respondo você. Se você já está no meu blog, é só você dar uma olhadinha que essa descrição está logo abaixo desse vídeo, tá? Deixei a descrição aí completa e o link do gráfico para você fazer download também. Então agora eu vou continuar também fazendo aqui o meu trabalho e depois eu já vou mostrar para você como contornar esse tapete aqui com ponto baixo. Eu espero você na próxima parte do passo a passo. Um forte abraço.